Agora vamos ler a história que todo mundo ama da Bíblia, que é Davi e Golias. Capítulo 17, 1 Samuel. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, entrando no vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gaté, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." E acrescentou: "Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo." Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Porque a gente imagina um gigante, até imagina muito maior, né? 2,90 metros é um homem muito grande, é um homem muito alto, né? Para aquela época, realmente era um homem gigante. Então, todos ficaram morrendo de medo. Ninguém se candidataria a enfrentar esse gigante, né? Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: "Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-o depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel, no vale de Elá, lutando contra filisteus." Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido para o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: "Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará dos impostos de Israel a família de seu pai." Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: "O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo?" Repetiram a Davi o que haviam comentado e eles lhe disseram: "É isso que receberá o homem que matá-lo."
Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos do filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Essa parte é muito engraçada, é muito bonitinha, porque assim, Davi, para ele chegar a ter confiança de matar um gigante, Deus deu confiança para ele matar um urso e um leão. Ele não chegou lá como quem nunca tinha matado ninguém. Então ele já chegou se achando preparado, ele já tinha confiança de Deus no coração dele. E Saul já estava tão desesperado também, porque já não tinha mais a bênção de Deus. Já estava sendo perseguido pelos espíritos maus. Então Saul já estava, tipo assim, tão desesperado que ele falou: então vai. Já que você quer ir, porque ninguém queria. Alguém pelo menos tinha que tentar naquela época fazer isso. Então Saul falou: vai. Que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumada com aquilo. Ou seja, ele não era um guerreiro, gente. Ele era um garoto que apacentava ovelhas. Ele não estava acostumado nem a usar uma armadura de guerra. E os soldados que eram soldados treinados, que estavam acostumados a isso, não tinham coragem de enfrentar. Isso chama-se, gente, a ousadia que Deus coloca no nosso coração. Deus é capaz de colocar uma ousadia tão forte no nosso coração que faz a gente fazer esse tipo de loucura. Enfrentar coisas, fazer coisas que a gente jamais poderia imaginar. Mas isso é quando realmente Deus está no nosso coração. Davi e disse Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor, e com uma atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha aproximando-se de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão para que você me venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com a espada, com o lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A hora que ele invocou a Deus, ele estava pondo Deus ali na batalha. Até então era ele e a coragem dele no coração dele. Só que aí ele colocou Deus ali na batalha. E quando ele invoca o nome de Deus, aí Deus entra no negócio. E aí, nesse momento, o filisteu já tinha morrido. E Deus dos exércitos... o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor
concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje e arremessando contra a tiradeira, e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gade e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gade e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição, os filisteus levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça dos filisteus e levou-a a Jerusalém e guardou as armas dos filisteus em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado os filisteus, Abner o levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Ok? E aí começa toda a história de Davi. Ele se mostrou ali corajoso e foi a coragem de Davi que colocou ele no trono. Foi a ousadia de Davi que colocou ele no trono e a confiança de Davi em Deus que colocou ele no trono. E para a vida é assim, a gente precisa às vezes ter coragem, ousadia e confiança em Deus. Com essas coisas é muito difícil a gente ser derrubado, é muito difícil a gente cair e é muito difícil a gente perder uma batalha, ok? Bom, depois de toda a vitória, né, nem todo mundo fica feliz quando a gente vence, né? A inveja de Saul. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, e Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. E aí a gente pensa, talvez, por que Deus poupou a vida de Jonathan lá quando Saul tinha feito a promessa e Jonathan tinha comido mel ali, né? Que ele poderia ter sido morto ali. E aí a gente começa a entender, talvez, por que Deus poupou a vida de Jonathan. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonathan fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonathan tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi como túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu o posto elevado do exército. Isso agradou a todo o povo, bem como o conselheiro de Saul. Quando os soldados voltaram para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel e encontrou o rei Saul de todas as cidades de Israel. Ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuam a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Ali começou os problemas de Davi, né? Depois que ele matou o gigante, ele começou a aparecer de verdade, né? Ele começou a se destacar. E quando você se destaca, realmente os problemas começam. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com a lança na mão e atirou, dizendo:
escravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Quer dizer, Saul ficava mandando o Davi para tudo quanto é lugar, para poder ver se ele morria nas batalhas, mas como Deus era com Davi, ele podia mandar para uma batalha de 1 milhão de homens e só Davi venceria, certo? E então Saul, mas Davi disse a Saul: quem sou eu, o que minha família, o meu clã, do meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel, de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha feito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei, pois isso antes de terminar o prazo estipulado. Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus, e ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse genro. Então Saul lhes deu em casamento a sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o mais ainda, pois continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuavam saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Saul procura matar Davi. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado, amanhã cedo vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi e Saul, seu pai, lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste e ficaste contente. Por que então farias mal ao inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhe pôs grande derrota, por isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou escravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança escravou na parede. E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite.
Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vingá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e cobriu com um manto. Quando chegaram os homens de Saul, tinham enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: traga-no até aqui em sua cama para que eu mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou deste modo e deixou que meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo o que Saul havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando dirigido por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e esses também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi a Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi. Eles responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? A amizade entre Davi e Jonathan. Depois Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi para o lugar com Jonathan e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é meu crime? Qual foi o pecado que eu cometi contra seu pai para que ele queira me tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonathan. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar. Quer importante, quer não. Porque ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe bem que eu conto com a sua simpatia e pensou, Jonathan não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Jonathan disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi: amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde e depois de manhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que será feito lá por todo o seu clã. Se lhe disser está bem, então seu servo está seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo, porque entregar-me a seu pai. Disse Jonas: nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou: quem irá contar-me se seu pai responder asperamente? Jonathan disse: venha, vamos ao campo. Eles foram. Jonathan disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai e a esta hora, depois de amanhã, saberei se as suas intenções são boas ou não para com você. E mandarei avisá-lo se meu pai quiser fazer algum mal a você, se o Senhor me castigue com todo o vigor, se eu não informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi.
Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova. Vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar de onde você se escondeu quando tudo isso começou, e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando no alvo, e mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele, as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você pode vir junto, você pode vir. Pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro, não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele, olhe as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor manda ir. Quando ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa, ocupou o lugar de costume junto à parede, em frente de Jonatas. Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando cerimonialmente impuro. Com certeza está impuro. No dia seguinte, o segundo dia de festa de lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou ao seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio à refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois nossa família oferecerá sacrifícios aos cidadãos e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos, pois ele não veio à mesa do rei. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que a deu à luz? Então o filho de Jessé enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou ao seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul tirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado naquele segundo dia de festa da lua nova. Ele não comeu, entristecido porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino. Ele disse: vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu, Jonatas tirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá. Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinha combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra, inclinou-se 3 vezes perante Jonatas com o rosto na terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Davi vai para Nob. Davi vai falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre suas instruções. E eu ordenei os meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão sagrado. E os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, pode comê-lo.
Davi respondeu, certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campana, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, vistos que não havia outro além do pão, da presença que ele retirado do dia do Senhor, e constituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edemonita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: quem tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dei-me essa espada. Aqui. Davi foge de Gade. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gade. Todavia, os conselheiros de Aquins lhe disseram: não é este Davi, o rei de terra, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade, deixando correr saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam, este homem está louco, por que trazê-lo aqui? Será que não faltam loucos para vocês? Os tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no palácio? Agora vou encerrar aqui. No capítulo 22, a gente volta. Davi refugia-se de Adulão em Mispá. E aí vai a saga dessa fuga do Davi, né? Mesmo já tendo sido ungido rei, ele ainda tinha que passar por várias coisas para amadurecer isso. Para ele realmente se tornar um rei de verdade, né? E vamos que vamos, gente. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.